pessoas livres, vindo aqui tentar tratar da nossa playlist Metodologia Filosófica. Bom dia a todas e a todos. Nós estamos aí, né, andando com as playlists, vagarosamente, mas andando. E na de hoje, um dos nossos compromissos anteriores era tratar sobre como fazer fichas. Foi o último item do vídeo anterior que eu anunciei que nós faríamos no vídeo, que é o vídeo de hoje. Mas eu pensei que para fazer fichas nós temos que escrever. E eu fiquei pensando, será se seria bom nós tratarmos dessa questão do que é escrever? E aí decidi que sim, seria. Escolhi um texto do Jean-Paul Sartre. Infelizmente o texto é longo e não achei por bem lê-lo totalmente com vocês, mas sim ler individualmente durante esses dias que se passaram, que decorreram depois do nosso último encontro, para tratar dele de um modo mais oral, né? mais conversatório com vocês. E o texto, ele foi publicado como uma pequena obra em 1948 chamada Qu'est-ce que la littérature? Né? E em Paris, pela editora Gallimard. E aí, essa versão em francês, eu acho que ela deve ter sido traduzida em alguns lugares, ou aqui mesmo no Brasil. Pois bem, mas nós vamos tratar do conteúdo dela. E uma das primeiras coisas que o Sartre nos remete, né, nos coloca a respeito do que é escrever, é dizer que escrever não é algo tal qual pintar, esculpir, fazer música. Ou seja, não é algo que se dá como no universo das artes. Ou seja, nós não coisificamos a escrita. A escrita, ela tem uma tendência, como diria o Sartre, muito mais particularizada, né? Muito mais interiorizada em quem escreve. Ele até lembra, dizendo o seguinte: sem dúvida é impossível reduzi-las estritamente a si mesmas. E a ideia de som puro, por exemplo, é uma abstração, como demonstrou muito bem Merleau-Ponty na fenomenologia da percepção. Não existe qualidade ou sensação tão despojadas que não estejam impregnadas de significação. Mas o pequeno sentido obscuro que as habita, leve alegria, tímida tristeza, lhes é imanente ou trêmula ao verde maçã ao seu redor, como um halo de calor. Esse sentido obscuro é cor ou som. Ou seja, o universo das artes, ele está exclusivamente ligado à percepção, enquanto o universo da escrita precisa ser fidedigno aos acontecimentos ou às sensações. Mas até onde isso tudo se cruza, até onde tudo isso se encontra? E aí nós vamos adentrar um pouco no texto, né? Já indo aqui para a segunda página. O que vale para os elementos da criação artística vale também para as suas combinações. O pintor não deseja traçar signos sobre a tela, quer criar alguma coisa.
e se aproxima o vermelho do amarelo e do verde. Não há razão alguma para que o conjunto possua um significado definível, isto é, para que remeta especificamente a algum outro objeto. Sem dúvida, esse conjunto também é habitado por uma alma, e já que o pintor teve motivos, mesmo que ocultos, para escolher o amarelo e não o violeta, pode-se sustentar que os objetos assim criados refletem suas tendências mais profundas. Só que jamais exprimiriam sua cólera, sua angústia ou sua alegria, do mesmo modo que o faria as palavras ou a expressão do rosto. Estão impregnados disso tudo, e por terem penetrado nessas cores que por si mesmas já possuíam algo como um sentido, as suas emoções se embaralham e se obscurecem. Ali ninguém será capaz de identificá-las com clareza. Me parece, né, que o Sartre tenta aí, com alguns exemplos, eu aqui estou dando o exemplo da pintura, nos mostrar que a arte, com toda a sua beleza, com toda a sua profundidade de sentimento, ela não tem a objetividade de ser clara para quem a observa. É por isso que os quadros do mundo artístico, eles podem ser interpretados, vistos, tomados de maneiras diversas, de maneiras variadas. No entanto, nós vamos ver mais à frente que a escrita não. A escrita precisa ser clara. Avancemos. E aí ele traz o momento do escritor. O escritor, ao contrário, lida com significados, mas cabe distinguir: o império dos signos é a prosa. A poesia está lado a lado com a pintura, a escultura, a música. Acusam-me de detestar a poesia. A prova, dizem, é que le temps moderne não raramente publica poema. A prova é que os tempos modernos muito raramente publicam poemas. Ao contrário, isso prova que nós a amamos. Para se convencer disso, basta ver a produção contemporânea. Pelo menos a ela, dizem os críticos em triunfo, você não pode nem sonhar em engajar. De fato, mas por que haveria eu de querer fazê-lo? Porque ela se serve de palavras com a prosa, mas ela não o faz da mesma maneira. Na verdade, a poesia não se serve de palavras. Eu diria antes que ela as serve. Os poetas são homens que se recusam a utilizar a linguagem. Ora, como é na linguagem e pela linguagem, concebida como uma espécie de instrumento que se opera à busca da verdade, não se deve imaginar que os poetas pretendem discernir o verdadeiro ou dá-lo a conhecer. Eles tampouco aspiram a nomear o mundo e por isso não nomeiam nada, pois a nomeação implica um perpétuo sacrifício do nome ao objeto nomeado. Ou para falar como Hegel, o nome se revela inessencial diante da coisa, esta sim essencial. Os poetas não falam, nem se calam, trata-se de outra coisa. Disse que eles pretendiam destruir o verbo por meio de acasalamentos monstruosos, mas isso é falso. Seria preciso que já estivessem lançados no meio da linguagem utilitária e procurassem retirar daí as palavras em pequenos grupos singulares, como, por exemplo,
cavalo e manteiga, escrevendo cavalo de manteiga. E aí surge aí pra gente duas categorias de escritor, né? O escritor poeta e o escritor prosista. Esse escritor que vai construir as fichas de leitura, que é o nosso tópico da metodologia filosófica, ele é um escritor de prosa, né? Ele é um escritor que busca a claridade da escrita. Então ele não está como os elementos da arte, a pintura, a música, a escultura e a poesia, ele não está atrás dos sentidos, dos sentimentos, ele está atrás da claridade. E por isso que nós vamos ver, né, na construção de fichas, nós teremos que ser extremamente minuciosos, extremamente catadores de detalhes. Um pouco mais sobre a questão do poeta, né? Ela às vezes pode ser importante para a gente entender certos sentidos. Mas se o poeta se detém nas palavras, como o pintor nas cores, ou o músico nos sons, isso não quer dizer que aos seus olhos eles tenham perdido todo o significado. De fato, somente o significado pode conferir às palavras a sua unidade verbal. Sem ele, os vocábulos se dispersariam em sons ou em traços de pena. Só que também ele se torna natural, deixa de ser a meta sempre fora de alcance, sempre visada pela transcendência humana. É uma propriedade de cada termo, análoga à expressão de um rosto ao pequeno sentido, triste ou alegre, dos sons e das cores, fundido à palavra, absorvido pela sua sonoridade ou pelo seu aspecto visual, adensado, degradado, o significado também é coisa incriada, eterna para o poeta. A linguagem é uma estrutura do mundo exterior. Enfim, há traços da poesia que estão ao nosso alcance, porque participam das coisas que nos circundam, que nós podemos tocar. Avancemos mais um pouco. Se é assim, como eu acabei de falar, compreende-se facilmente a tolice que seria exigir um engajamento poético. Sem dúvida, a emoção, a própria paixão e, por que não, a cólera, a indignação social, o ódio político, estão na origem do poema, mas não se exprimem nele, como num panfleto ou numa confissão. À medida que o prosador expõe sentimentos, eles os esclarecem, ou seja, à medida que nós somos minuciosos, detalhistas nas nossas escolhas dos textos que nós lemos, né, nós expomos sentimentos e os esclarecemos. O poeta, ao contrário, quando vaza suas paixões em seu poema, deixa de reconhecê-las, as palavras se apoderam delas, ficam impregnadas por elas e as metamorfoses vão. Não as significam, mesmo aos seus olhos. A emoção se tornou coisa, passou a ter a opacidade das coisas, é turvada pelas propriedades ambíguas dos vocábulos em que foi confirmada. Sobretudo, há sempre muito mais em cada frase, em cada verso, como no céu amarelo acima do Gólgota. Há mais que uma simples angústia. A palavra, a frase coisa, inesgotáveis como coisas, extravasam por toda parte o sentimento que as suscitou. Ou seja, cada sentimento nas poesias podem significar zilhões, milhões, bilhões de coisas. Assim como nas pinturas,
nas músicas, nas esculturas. Nesse sentido, a poesia é arte. E nas nossas fichas, nós não estaremos produzindo arte, né? Estaremos produzindo ou esclarecendo os pensamentos. E aí ele diz: a arte da prosa se exerce sobre o discurso, sua matéria é naturalmente significante, vale dizer. As palavras não são de início objetos, mas designações de objetos. Não se trata de saber se elas agradam ou desagradam por si próprias, mas sim se indicam corretamente determinada coisa do mundo ou determinada noção. Assim acontece com frequência que nos encontremos de posse de determinada ideia que nos foi comunicada por palavras, sem que nos possamos lembrar de uma só das palavras que as transmitiram. A prosa é, antes de mais nada, uma atitude do espírito. A prosa quando, para falar como Paul Valery, nosso olhar atravessa a palavra como o sol ao vidro. Quando se trata em perigo ou dificuldade, empunha-se um instrumento qualquer, passada a dificuldade, nem nos lembramos mais se foi um martelo ou um pedaço de leme. Aliás, nem chegamos a sabê-lo. Faltava apenas um prolongamento do nosso corpo, um meio de estender a mão até o galho mais alto. Era um sexto dedo, uma terceira perna, em suma, uma pura função de assimilar, que assimilamos. Assim a linguagem, ela é nossa carapaça e nossas antenas, protege-nos contra os outros e informa-nos a respeito deles. É um prolongamento dos nossos sentidos. Então a nossa escrita, a nossa prosa, o nosso desenhar em folhas de papel as palavras que estão cá dentro, que precisam ir de fora, né? Elas são um prolongamento dos nossos sentidos. Essa é uma expressão muito própria, né, do Sartre. Depois vocês podem consultar, né, a título de curiosidade, não vou aqui falar disso, quem foi Jean-Paul Sartre, filósofo que vale a pena conhecer, pelo menos nas minhas ideias. E mais um pouco. O prosador, né, o escritor, nós que vamos construir nossas fichas de leitura, pode, sem dúvida, fixar os resultados de sua intuição. Mas, nesse caso, bastarão algumas palavras atiradas às pressas no papel. O autor sempre se reconhecerá nelas. Se as palavras se articulam em frases com uma preocupação pela clareza, é preciso que intervenha uma decisão estranha à intuição. A própria linguagem, a decisão de comunicar aos outros os resultados obtidos. Em cada caso, é essa decisão que cabe questionar. E o bom senso, que os nossos doutos tão facilmente esquecem, não se cansa de repeti-lo, pois não é costume colocar para todos os jovens que se propõem escrever esta questão de princípio. Você tem alguma coisa a dizer? Por aí deve-se entender alguma coisa que vale a pena ser comunicada? Mas como compreender o que vale a pena, se não recorrendo a um sistema de valores transcendentes? Então isso é um dado importante, né? Quem proseia, quem escreve, quem desenha sobre o papel, está fazendo isso porque tem alguma coisa a dizer, porque há valores que transcendem a sua existência, o seu ser, que precisam ser colocados no papel. E é por isso que nós escrevemos na universidade, é por isso que nós treinamos, né, esse ato, esse sentido,
sentido a mais, né, esse órgão a mais que o ser humano tem enquanto escritor. Por isso a importância, né, de fazer fichas sendo minucioso aos detalhes daquilo que se lê. Bom, tentei fazer um pouco isso aqui com esse texto do Sartre. Não sei se voltarei a ele, mas eu acho que por aqui nós podemos parar. E, de certo modo, né, embora eu depois volte um pouco à questão das fichas, mas já iniciamos, né, a saber o que é fazer fichas. É escrever os detalhes minuciosos daquilo que se lê dentro dos nossos trabalhos acadêmicos, seja para a universidade, seja para a escrita de um livro, de um projeto, de uma dissertação, de uma tese, de um artigo, seja para o que for. Então, copiem isso, anotem isso. Espero sempre não demorar muito a voltar e até lá vão, né, botando em prática já o ser minucioso nas notas daquilo que se lê, fazendo fichas. Forte abraço, pessoas livros. Até o próximo vídeo. Para não ficar mais longo, vamos parar por aqui. Tchau para vocês.